Olha, hoje a gente vai falar sobre resistência. Resistência, né? E antes que você imagine outras coisas, resistência como conceito da psicanálise, tá? O Freud ali, logo no início das suas pesquisas em psicanálise, ele vai observar esse fenômeno, vai descrever, e é um conceito importantíssimo que vai durar ali até o final das suas obras, né? Com algumas modificações. Mas se você faz terapia, especialmente se você faz terapia, pode ser que você se identifique, pode ser que você encontre, pode ser que você faça uma associação com o que eu vou falar e com o que acontece nessa dinâmica da psicoterapia. Se você não faz terapia, também pode ser que você encontre algum tipo de associação, tá bom? Bem no começo mesmo, né, da trajetória do Freud, que ele escreve estudos sobre histeria, no caso da Ana O, né, que ele observa, participa e ele lida, né, com aquela paciente, ele vai descrever esse fenômeno chamado resistência. E ao longo da psicanálise, esse conceito, ele praticamente não vai mudar. O que vai mudar, na verdade, é que Freud vai identificando este fenômeno chamado resistência aparecendo de formas diferentes. Mas, antes de falar de resistência, não dá para não falar de inconsciente, né? O inconsciente ele já era descrito por outros autores anteriores ao Freud. Porém, o Freud ele deu um enfoque e uma originalidade a essa ideia de inconsciente. Então, bem a grosso modo, inconsciente para o Freud são todas aquelas vivências, experiências, lembranças de que a gente não tem livre acesso. Portanto, você não lembra de alguma coisa que você passou e fica num plano inconsciente. Mas a originalidade do Freud consiste em essas vivências, essas experiências que não foram elaboradas, tá? Experiências impactantes, envolventes e que não foram elaboradas, elas contribuem, né, quiçá determinam o seu modo de agir hoje. Portanto, Freud levanta uma tese de que o inconsciente ele rege a nossa vida cotidiana, especialmente características inconscientes das quais a gente não consegue lidar na atualidade, né, no nosso cotidiano, na nossa atualidade. A interpretação dos sonhos, por exemplo, do Freud, né, que foi publicada em 1900, ele levanta essa tese, né, de que características do inconsciente são expressos, são manifestos nos sonhos. Portanto, quando você tem aquele sonho que ele é muito detalhista, que você lembra, que você acorda assustado, você lembra os detalhes e tudo mais, são mensagens do inconsciente ali sendo manifestas, só que de uma maneira bem diferente, né? Os sonhos eles são bem confusos e isso faz parte, que eu não vou entrar aqui. Mas dito isso, né, dizendo que o inconsciente para o Freud são aspectos que aconteceram durante a nossa vivência e que a gente não tem acesso a elas. Porém, essas coisas que a gente não tem acesso determina de algum modo as nossas questões da atualidade. A gente entra com a questão da resistência, tá? Espero não estar sendo muito rápido aqui na explicação. Bom, a resistência para o Freud, então, é tudo aquilo que acontece no sujeito para que ele não entre em contato de forma imediata, de forma total, né, na totalidade, com aquelas questões do inconsciente. A resistência, ela protege o sujeito a acessar aquelas questões do inconsciente. Por quê, né? Aí você pode perguntar, mas por quê? Não seria muito mais fácil o sujeito acessar os seus aspectos inconscientes e lidar com as questões do passado para que a sua vida na atualidade seja resolvida? Não é bem assim. Porque as questões que estão lá no inconsciente, elas têm um motivo para estar lá, né? Porque elas machucam. Porque o sujeito precisa ter uma capacidade, precisa ter atributos, precisa ter uma musculatura emocional e psíquica para conseguir lidar com aquelas questões do passado que tanto o machucaram e que tanto podem o machucar novamente. Portanto, a resistência é uma forma também de proteção daquele sujeito. Eu vou entrar aqui agora em questões mais práticas, porque eu acho que para quem não é da área da psicanálise, para quem não é da área da psicologia, para quem está assistindo esse vídeo, pode ser que esteja muito perdido, né? Mas pensa o seguinte, né? Uma pessoa que passou por uma situação, a gente usa evento, né? Geralmente lê-se evento, né? Uma situação, um evento muito traumático, uma coisa que fez muito mal a ela e que ela não tinha uma estrutura psíquica e que ela não tinha condições de conseguir interpretar e elaborar isso de uma maneira saudável naquela época que aconteceu isso, né? Aquela coisa machucou ela muito, né? E ficou lá no inconsciente.
E essa coisa no inconsciente continua, de alguma maneira, aparecendo na vida consciente daquela pessoa sem que ela se dê conta. Então ela reproduz uma questão lá de trás que ainda não está resolvida. Essa é a tese do Freud. E a resistência é no sentido de proteger essa pessoa. Ora, se ela acessar essas questões do inconsciente, pode ser que ela volte a se machucar tanto quanto ela se machucou antes. Pode ser que ela não tenha capacidade, como ela não teve lá atrás, de lidar com essas questões que a machucaram tanto. Portanto, a resistência, ela é uma forma de proteger esse sujeito para que ela não entre em contato com as coisas que a machucaram. Então, todos nós passamos por experiências ruins, experiências intensas, experiências que a gente não gostaria de ter vivido. E a forma como o nosso aparelho psíquico funciona, segundo Freud, é justamente de proteger o sujeito para que ele sofra menos nesse sentido. Porém, quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo questões no nosso cotidiano, na atualidade, que a gente não está conseguindo lidar com elas, né? Ao ponto de que algumas pessoas realmente paralisam diante de alguma determinada situação. Pode ser no trabalho, pode ser nos estudos, pode ser na lida com amigos, família, enfim. A pessoa paralisa. E nessa questão de paralisar, a pessoa não consegue entender o porquê que ela está sendo daquela maneira, por que ela está paralisada, por que ela não consegue avançar com as suas próprias questões. Entra num processo de psicoterapia. Então, a pessoa entra num processo de psicoterapia junto com seu analista e ali eles começam a investigar o que está acontecendo, né? Eles começam juntos a investigar a vida, a história, os momentos, e a pessoa, pouco a pouco, com o passar do tempo, ela vai se conhecendo e ela vai entrando nos seus aspectos, nas suas histórias, que antes eram inconscientes e que vão passando para o plano consciente. Porém, a resistência não some. A resistência, ela vai aparecer de outros modos, só que de uma forma muito mais nítida, tá? Então, a pessoa ela vem contando a história dela e ela lembra de algum determinado evento traumático. E que, portanto, vamos supor que essa pessoa teve uma sessão de psicoterapia, né, que foi muito forte, né? Ela acessou aspectos ali da sua infância, ela acessou eventos muito difíceis, aquilo comoveu ela, ela chorou, ela, né, enfim, entrou em contato com alguma coisa que realmente a machucou. E aí, né, curiosamente, a pessoa ela pode, nas sessões seguintes, faltar. Ou então, a pessoa pode, na sessão seguinte, chegar atrasada. E aí, olha só, né, era um paciente que não se atrasava, era um paciente que não faltava, né? E aí essa pessoa se atrasa, ou falta, ou esquece da sessão. E aí chega na sessão seguinte, esse paciente diz, eu esqueci completamente, né? E a pessoa está falando isso de verdade, ela realmente esqueceu. Cheguei atrasado. Caramba, eu não chego atrasado, eu cheguei atrasado aqui e a minha intenção não era essa, eu não sei por que eu fiz isso, né? A resistência, ela tá ligada com esses aspectos inconscientes, tá? A resistência, ela aparece de inúmeras formas diferentes, né? Eu dei exemplos aqui da pessoa esquecer a sessão, da pessoa se atrasar, da pessoa faltar, mas também pode ser a falação, né? O paciente ele entrou na sessão, falou muitas coisas doloridas, e na sessão seguinte ele vai contar fofoca. Ele vai falar da vida dele. E veja, sessão de psicoterapia pode ter fofoca, né? Espaço para isso, para contar coisas da vida, dar risada, né? Por que não? Mas o paciente passa a sessão inteira fofocando. E aí tá muito claro, né? Poxa, numa sessão anterior a gente entrou em aspectos delicados, difíceis, e na sessão seguinte foi uma falação que só, né? Ou então o paciente que fala muito durante bastante tempo da sessão e faltando 5 minutos para a sessão acabar, ele fala sobre algum assunto importante. Ou seja, para não dar tempo de entrar naquilo que verdadeiramente importa, né? Nas questões do inconsciente. Então veja, são questões da resistência e que operam num plano inconsciente. Ou seja, o paciente também não sabe conscientemente de que ele está fazendo isso, de que ele está evitando entrar nesses assuntos. E aí, é claro, né, cabe ao analista, cabe ao psicoterapeuta, de um modo muito adequado, muito sucinto, muito assertivo, muito pensado também, fazer esse tipo de intervenção, né?
não explicar o que é resistência, porém apontar para o paciente os movimentos que ele está fazendo e perguntar o que está acontecendo, né? Poxa, na sessão passada você estava falando disso e nessa não está falando, né? Você sempre veio, né? E agora começou a faltar, justamente quando a gente estava falando sobre aquilo. Então a resistência para o Freud, né, ela vai aparecer de diversas formas, mas a conceituação dela é a mesma, né? No livro Recordar, Repetir e Elaborar, do Freud, que eu super indico, né, um livro pequeno, e que eu até escrevi um texto sobre isso, publiquei aqui, o Freud vai dizer que a resistência também aparece como forma de repetição, né? O paciente, ele se vê na vida dele repetindo muitas das coisas das quais ele está fazendo, ou seja, ele cria uma consciência de que ele está repetindo determinadas atitudes e que antes ele não tinha essa consciência, é válido dizer, né? Que ele estava repetindo determinado tipo de comportamento. Então, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem um chefe autoritário, né? E que sempre se submete às ordens do chefe por medo e sempre sente medo. Aí a pessoa começa a dizer, né? O paciente começa a dizer que acatou de novo, e acatou de novo, e acatou de novo, e que não gostaria de ter acatado daquela forma, que gostaria de ter conversado. Ou seja, a pessoa começa a tornar consciente a sua própria repetição, né? Ou seja, a repetição em si, não a criação da consciência da repetição, mas a repetição em si é também uma forma de resistência para proteger o sujeito, para que ele não lide com as questões que podem vir depois, né, do enfrentamento, da pessoa olhar para aquilo, né? Esse exemplo mesmo do chefe mais autoritário, né? Esse medo, né, de figuras autoritárias, né? Se a pessoa enfrentar, se a pessoa falar, se a pessoa, né, mudar então o seu tipo de comportamento, o que pode acontecer, né? Então a resistência está ali para proteger aquele sujeito para que algo pior não aconteça. Porém, o tempo vai passando e a pessoa não suporta mais continuar repetindo os seus comportamentos, tá? Então, esse vídeo aqui foi sobre a resistência. Se você gostou, né, fala aí, comenta, me chama, vamos conversar, porque é um conceito que eu gosto bastante e é um conceito que dá pra gente pensar na nossa própria vida, assim, sabe? Quais formas eu estou resistindo para que eu não entre em contato com questões que realmente me incomodam, né? Como é que eu estou fugindo, como é que eu estou evitando, o que eu estou fazendo, né? Ou na minha análise, ou na minha vida, né? Conversas difíceis com pessoas, situações complicadas que eu vou ter que enfrentar, né? E formas que eu estou encontrando para não lidar com aquilo, não por culpa sua, mas porque você ainda não tem capacidade psíquica, né? Você ainda não tem musculatura psíquica para enfrentar aquilo, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Valeu!